Olá, meu nome é Fernando Saraiva, bem-vindo ao podcast Cristianismo On. Quero saudar a todos com a gloriosa paz de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo, que reina e vive eternamente. Gostaria de trazer uma palavra de reflexão que tem por título Viva o Renovo de Deus, que tem como base bíblica Romanos 12, versos 2 e 3, que diz assim: Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Assim, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Por causa da bondade de Deus para comigo, me chamando para ser apóstolo, eu digo a todos vocês que não se achem melhores do que realmente são. Pelo contrário, pensem com humildade a respeito de vocês mesmos e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que Deus lhe deu. Quero partilhar com os irmãos, irmãs e todos aqueles que estão ouvindo esse podcast sobre a profundidade de um cristão que não seja como Cristo. Por muitos anos, nós evangélicos cristãos nos colocamos fora a parte de muitas discussões e problemas do cotidiano. Nos escondíamos em pseudo-verdades. Estamos em Cristo, não em crise. E por vezes, por desconhecermos os dilemas e as dificuldades de importantes personagens das Escrituras, tais como Elias, Davi, Moisés, Salomão, Ruth, Paulo e tantos outros, que embora estivessem guardados em Deus, protegidos em Deus, passaram pelos processos de perda, perseguição, tentação, orgulho, inveja, perigos de vida e pelos 3D: desamparo, desalento e depressão. Quero aqui pedir licença aos irmãos, irmãs e ouvintes para ler as palavras de uma jovem escrita na abertura de um livro chamado Convite à Loucura, que diz o seguinte, a citação: Para mim, um cristão é ou um homem que vive em Cristo ou um impostor. Vocês, cristãos, não percebem que é com relação a isto, ao testemunho quase superficial que vocês dão de Deus, que nós os julgamos. Vocês deveriam irradiar Cristo. Sua fé deveria fluir para nós como um rio de vida. Deveríamos nos contaminar com seu amor por Ele. E assim então que Deus, que era impossível, se tornaria possível para o ateu e para aqueles de nós cuja fé oscila. Não podemos evitar o choque, o transtorno e a confusão que sentimos ao ver um cristão que seja, de fato, como Cristo, e não o perdoamos quando ele não o é. Sei que as palavras da jovem são fortes e críticas. No entanto, as palavras do Espírito Santo de Deus são mais fortes e constituem pilares eternos para a nossa salvação, conforme expressa o mesmo livro de Romanos, no capítulo 1, verso 16 e 25, que diz o seguinte: Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Eles trocaram a verdade sobre Deus pela mentira e adoraram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorar e servir o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. A Carta aos Romanos é um dos livros mais emblemáticos do Novo Testamento, e é mesmo até da própria Escritura completa. Nele podemos extrair conceitos como pecado, a separação de Deus, a graça, a justificação pela fé e a renovação da mente por meio da iluminação
e regeneração, entre outros aspectos teológicos. Foi exatamente a leitura deste livro que levou Martinho Lutero a aficionar as suas 95 teses a respeito do distanciamento da igreja cristã da sua época, o que provocou o segundo grande cisma da igreja, ou seja, que deu origem à igreja protestante, aquela que protesta ou protestava contra os caminhos errados deste mundo. Ao adentrar ainda mais a certeza do texto lido em Romanos, acredito que a Igreja de Cristo como um todo, prosélitos ou experientes na Igreja Templo, muito embora não seja sinônimo de comunhão com Jesus estar na Igreja, nós não devemos nos esconder na nossa pouca idade ou experiência para realizarmos a obra de Deus, ou em condições adversas que são características nossas. Moisés, por exemplo, sofria um embaraço com sua articulação vocal. Davi era de pequena estatura. Elias sofria de depressão. E Jesus não havia formosura alguma em seu aspecto físico. Conforme o texto implica, não se achem melhores do que realmente são, e nem piores do que realmente são. Nas oportunidades que me foram dadas de dialogar a respeito das Escrituras e sobre a vida cristã, trago sempre à memória a necessidade de estarmos em posse de 3 chaves espirituais: vida de oração, leitura das Escrituras e a comunhão com Deus e com os irmãos. Não somente a juventude, ou as mulheres, ou os homens, a liderança ou a membresia como um todo, mas a própria Igreja de Cristo precisa se perceber e tomar posse dessas chaves. Você pode e será tentado na sua escola, no seu local de trabalho, aonde quer que andares. No entanto, é justamente na nossa mente que as maiores batalhas acontecem. E não é por acaso que as Escrituras nos alertam a respeito da necessidade da renovação dela todos os dias. Conforme o texto relata, vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele, mediante a renovação da nossa mente. Por fim, quero realizar um questionamento. De que forma então alcançaríamos essa mudança de mentalidade? Devemos ter e buscar manter um relacionamento com o Espírito Santo de Deus. E aqui abro um novo questionamento. Por mais que estejamos em uma igreja pentecostal, histórica, apostólica, neopentecostal ou afins, e mesmo que conheçamos as manifestações do carisma do Espírito, dos dons espirituais, ao sairmos deste local, ou seja, do templo, conhecedores que a principal função do Espírito Santo de Deus não é se reunir num local específico, mas é justamente atuar no processo regenerativo das nossas mentes, conforme relata João 16:8, no qual a palavra expressamente diz: quando o Auxiliador vier, ele convencerá as pessoas do mundo de que elas têm uma ideia errada a respeito do pecado e do que é direito e justo, e também do julgamento de Deus. Talvez, e aqui falo especificamente da igreja evangélica, devemos já ter visto irmãos e irmãs que foram muito usados por Deus, manifestavam os dons espirituais, emanavam o aroma de Cristo, chegando até mesmo exalar a própria essência divina. E aí não é um exagero da minha parte. Essas pessoas, elas escaparam das imoralidades do mundo,
mas depois elas foram agarradas e dominadas por elas, ficando no fim em pior situação do que no começo. Conforme expressa 2 Pedro, capítulo 2, versículo 20, saibamos que devemos pensar com humildade a respeito de nós mesmos, e cada um julgue a si mesmo conforme a fé que lhe foi dada por Deus, vigiando sempre, orando sempre, buscando sempre o renovo de Deus todos os dias até a volta de Cristo Jesus. O exemplo citado acima exemplifica que a renovação da nossa mente, ela não deve estar firmada em exemplos humanos, mas sim em uma dedicação à presença de Deus. E mesmo estando na presença de Deus, devemos sempre vigiar, orando e buscando o Senhor, pois até mesmo no jardim o pecado floresceu. Que Deus em Cristo possa nos dar o entendimento e a certeza da fé que carregamos. Amém.